Vós todos a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritos sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes como modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Os superiores e os inferiores. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, Paris, 1863. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas aquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, nem tampouco, conforme acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus tem-lhes provado constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois as retira deles quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira do mesmo modo. Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for em grau de importância, desde um senhor para com seu servidor até o soberano para com seu povo, não deve esquecer-se de que é um encarregado de almas e responderá pela boa ou a má orientação que der a seus subordinados. Vai arcar com as culpas das faltas que estes poderão cometer, dos vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, mas, também, colherá os frutos do seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem, na terra, uma missão pequena ou grande, seja qual for, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que deveria ser nas tuas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao seu redor? Também perguntará aquele que dispõe de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promoveste? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou de tua ambição. Te fiz forte e te confiei os fracos para que, amparando-os, os ajudasses a subir até mim. Aquele que, investido de autoridade, segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se hoje eles lhe obedecem, já puderam tê-lo comandado ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem por sua vez e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não está dispensado de os cumprir, mesmo que seu chefe não cumpra os que lhe competem, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal e que as faltas de um não justificam as faltas de outros. Se sofre na sua condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo pode já ter também abusado da autoridade que tinha, e agora deve sentir, por sua vez, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para a sua humildade necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como gostaria que seus subordinados agissem para com ele se fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e seus esforços. Em resumo, é guiado pelo sentimento do dever, que lhe advém de sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. O homem no mundo. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863.
Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas, se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter o êxito ou a sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ela encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é de um egoísta. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por desmontar a necessidade de cuidar do corpo, que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre aptidões de suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes, que sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar.
Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Parábola da festa de núpcias. A porta estreita. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A quem muito foi dado, muito será pedido. Instruções dos Espíritos. Será dado àquele que tem. Reconhece-se o cristão por suas obras. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei, que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feitos vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, a encruzilhadas e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés, e lança-os nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, alegorias, mas é preciso que elas não saiam do limite do aceitável. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não tirarmos do seu enredo sentido oculto. Jesus compunha as suas com os fatos usuais e vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. O significado só é incompreensível quando aqueles que as interpretam não as observam desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias.
Em relação aos primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras eram pouco escutadas. Suas advertências eram desprezadas e muitos foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de ir cuidar dos campos e de seu negócio representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes em relação às coisas celestes. Era uma crença para os judeus de então, de que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha, de fato, prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra. Mas, como sempre, desprezando a substância, tomaram o ensinamento divino pelo lado dos seus interesses e acreditavam realmente no domínio da sua nação no plano material sobre as outras. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens mais instruídos haviam atingido a ideia de unidade divina, esta ideia permaneceu no estado de opinião pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu do mistério, impenetrável à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora rejeitassem completamente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral, para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal atingiria o seu ponto mais extremo. A nação dominada pelos romanos estava desfigurada pelas lutas políticas, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até mesmo no templo. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Sendo os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do celeste Messias e sacrificaram-no. Foi assim que perderam o fruto que deveriam ter colhido de sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que tinham arruinado a nação por orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. É a eles que Jesus compara os convidados que se recusam a comparecer à festa das núpcias. Depois acrescenta: o rei, vendo isto, convidou todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer com isso que a palavra iria ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos na festa no lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Acontece que essa lei está totalmente contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos os que ouvem a palavra divina, poucos são os que aguardam, colocando-a em prática, e poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão.
E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora começardes a bater a porta dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a Terra um mundo de expiação, nela o mal predomina, mas quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de quais faltas esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transposta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos demônios em vosso nome? E não fizemos diversos milagres em vosso nome? E então lhes direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Todo aquele que ouvir estas palavras que eu digo e as praticar será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, e quando a chuva cai e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e quando a chuva veio, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela então desmoronou, e foi grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será tido como o último no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor,
Mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor se seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que o honram por seus atos exteriores de devoção e o sacrificam, ao mesmo tempo, no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais cardiosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porque assim como os fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Com a forma cerimonial podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério, afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, como também são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. Porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha, e os homens as conservarão, pois nelas encontrarão a felicidade, mas as que, porém, forem violação daquelas palavras, serão como a casa construída sobre areia. O vento das transformações e o rio do progresso as levarão de arrastão. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade, que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram estas palavras e lhe disseram: Somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. É principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam estas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar, mas além do Evangelho que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas muitas pessoas não o leem. E entre as que o leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sobre diferentes formas e, por isso, desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos e tem uma característica própria: é universal. Qualquer um, letrado ou não, tem ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico.
Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois, muitas vezes, escrevem sua própria condenação e se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas, ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho de vosso próximo, e não vedes a trave no vosso. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis